Olá a todos! Antes de mergulharmos nesta história de ambição e traição que vos vai deixar sem fôlego, não se esqueçam de subscrever o nosso canal para mais conteúdo impactante e de deixar um gosto neste vídeo. Alguma vez acreditaram que tinham tudo só para descobrirem que o que na verdade possuíam era a cegueira? Há homens que pensam ser os arquitetos do seu próprio universo. Emílio Vidal era um deles. Sentado no restaurante mais exclusivo de Barcelona, com uma mulher que tinha metade da sua idade e um Rolex no pulso que custava mais do que um apartamento, ele sentia-se invencível. Tinha tudo: o império tecnológico, a namorada troféu, o respeito dos seus colegas. Tinha trocado a sua velha vida por uma melhor, e a sua ex-esposa, Sofia Torres, era apenas um capítulo esquecido, uma nota de rodapé na sua ascensão meteórica. Mas o que acontece quando o passado não só reaparece, mas entra na sala a usar um vestido feito à medida, a irradiar uma confiança que ele nunca lhe tinha visto, e de braço dado com o único homem que Emílio nunca conseguiria superar? Esta noite não era apenas um jantar, era um ajuste de contas. E a fatura custar-lhe-ia muito mais do que dinheiro. O banquete dos deuses. Barcelona, a cidade, reluzia sob um céu estrelado, uma galáxia de luzes capturadas vista de um andar alto. Dentro do sagrado e silencioso interior do Dourado, o mundo parecia um jogo de tabuleiro meticulosamente concebido. E Emílio Vidal era o seu mestre indiscutível. O tilintar do cristal era uma sinfonia dedicada ao seu sucesso. O murmúrio da conversa, um hino reverente ao poder reunido nesta sala. Cada detalhe era perfeito, curado para refletir a sua própria imagem, impecável, poderoso e astronomicamente caro. Do outro lado da toalha de mesa branca, Tânia Pérez sorria-lhe. Um sorriso tão brilhante e irrepreensível quanto o colar de diamantes que ele lhe tinha oferecido naquela mesma tarde. Ela era o acessório perfeito para esta vida. Jovem, incrivelmente bonita, com uma encantadora ignorância da brutal mecânica do mundo que Emílio achava refrescante e tranquilizadora. Ela via o império, não os corpos enterrados nos seus alicerces. «Não é simplesmente divino, Emílio», sussurrou ela, os seus olhos a percorrerem a opulenta sala. «Ouvi dizer que nem sequer o primeiro-ministro de Espanha conseguiu uma reserva aqui na semana passada». Emílio permitiu-se um pequeno sorriso de autossatisfação. Provavelmente não ligou à pessoa certa. Deu um gole lento no Chateau Margaux, uma colheita que custava 4.000 euros a garrafa. O vinho era um investimento, uma experiência. Algo que Tânia chamaria delicioso, mas cujo verdadeiro valor ela não conseguiria compreender. Tal como ele tinha construído a sua empresa, Inovações Nexus, de uma garagem a um gigante tecnológico global. Tinha ultrapassado, encurralado e enganado cada concorrente. Era um tubarão num mundo de peixinhos e tinha as cicatrizes e os milhões para o provar. Esta vida, este restaurante, esta mulher, eram os seus despojos de guerra, a guerra que lhe tinha custado o casamento. O pensamento de Sofia surgiu sem ser convidado, um fantasma no seu banquete. Ele reprimiu-o instantaneamente. Sofia Torres, a sua ex-esposa, uma mulher que representava a foto do antes da sua vida. Sensata, tranquila, inteligente de uma forma mais acadêmica do que prática. Ela tinha estado lá na garagem a soldar placas de circuito até que os seus dedos sangravam. Ela tinha acreditado nele quando mais ninguém o fazia. Mas, à medida que a sua ambição crescia, ela tinha se tornado uma âncora. Falava de ética, de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal,
e de passar tempo juntos. Noções pitorescas e antiquadas que não tinham lugar na estratosfera que ele estava determinado a alcançar. O divórcio tinha sido clínico. Essa era a palavra que ele usava. Tinha sido generoso, claro. Deu-lhe a casa nos arredores que outrora chamaram lar, uma carteira de ações que lhe garantiria que nunca mais teria de trabalhar, e uma liquidação global que os seus advogados tinham chamado exorbitantemente justa. Em essência, ele tinha-lhe pago para que desaparecesse da sua vida, para que se desvanecesse numa confortável e anódina escuridão. Ele imaginava-a agora, provavelmente, a dirigir um clube de leitura, talvez a ter uma aula de cerâmica. Uma vida tranquila para uma mulher tranquila. Era o melhor. Era uma mulher feita para os arredores, não para o 55º andar. Ouviste o que eu disse? A voz de Tânia, aguda com um toque de petulância, cortou os seus pensamentos. Desculpa, querida, estava perdido nos meus pensamentos. Eu estava a dizer que a Candela conseguiu a nova mala Hermès Birkin de crocodilo. Estou a morrer por uma. Passaremos pela boutique amanhã. Disse as palavras de forma automática. O custo era irrelevante. Era uma transação simples. Ele providenciava o luxo, ela providenciava a adoração e a beleza. Um acordo muito mais simples do que o seu casamento tinha sido. Ele recostou-se, agitando o vinho tinto escuro na sua taça, a imagem viva da satisfação. Tinha extirpado com sucesso o passado, tinha melhorado a sua vida em todos os sentidos imagináveis. Sofia era uma memória, um sacrifício necessário no altar da sua ambição. Ele digitalizou a sala, um rei a inspecionar a sua corte. O presidente da Câmara estava num canto, um magnata bancário noutro. Era uma reunião de águias e ele estava pousado mais alto do que todos. Os seus olhos moveram-se de mesa em mesa, um olhar casual e possessivo, e depois pararam. O mundo pareceu inclinar-se sobre o seu eixo. O baixo murmúrio do restaurante desvaneceu-se num rugido ensurdecedor nos seus ouvidos. A sua respiração parou e o vinho de 4.000 euros de repente soube a cinza. Do outro lado do imenso salão de jantar, sentada numa mesa de canto isolada, com a melhor vista da cidade, estava Sofia. Era ela, mas não era ela. O cabelo castanho que ele recordava tinha desaparecido, substituído por um corte sofisticado com reflexos quentes de mel que emolduravam o seu rosto. As blusas sensatas e as saias práticas tinham desaparecido, substituídas por um vestido azul noite simples, mas devastadoramente elegante, que se ajustava a ela de uma forma que falava de uma confiança tranquila, não de uma sedução aberta. Ela não usava muitas joias, apenas um par de discretos brincos de diamante que captavam a luz enquanto ela ria. E foi o riso que realmente o atordoou. Não era a risada educada e reservada que ele se lembrava. Era uma risada genuína, com a cabeça atirada para trás, cheia de uma alegria e leveza que ele não via nela há mais de uma década. Então ele viu o homem com quem ela estava. Não era um contabilista insípido de meia-idade com quem ela se tinha conformado. O homem sentado à frente dela, com a atenção completamente focada nela, era Gabriel Fernandes. O mesmo Gabriel Fernandes, CEO da Fernandes Holdings, um titã da indústria cuja fortuna familiar era de gerações. Um homem com cuja empresa, Inovações Nexus, ele tinha estado a tentar fazer uma parceria durante 1 ano. Um homem com o qual o próprio Emílio não tinha conseguido marcar uma reunião em 3 ocasiões distintas. Gabriel Fernandes, uma lenda no mundo das finanças globais, estava inclinado para a frente,
pendurado em cada palavra de Sofia, com um olhar de pura e não adulterada admiração no rosto. E enquanto Emílio olhava, congelado num estado de incredulidade, Gabriel estendeu a mão pela mesa e tomou suavemente a dela. O Rolex no pulso de Emílio de repente sentiu-se como um peso morto. O seu intrincado mecanismo, uma maravilha da engenharia suíça, parecia troçar do caótico e hesitante fracasso do seu próprio relógio interno. O tempo tinha parado. Ele ficou a olhar, a sua mente, a lutar para processar a cena, para encaixar este quadro impossível na narrativa limpa e ordenada que tinha construído para a sua vida. Sofia, a mulher que ele tinha desdenhado como uma relíquia do seu passado, não estava numa aula de cerâmica. Estava aqui, no dourado, com um aspecto mais vibrante e viva do que ele alguma vez a tinha visto. E estava de braço dado com Gabriel Fernandes. Emílio, estás bem? Parece que viste um fantasma, disse Tânia, a sua voz uma intrusão aguda no seu silencioso caos. Ela seguiu o olhar dele através da sala. Oh, uau! Aquele vestido é lindo! Quem é aquela? Emílio não respondeu. Um nó frio de algo desconhecido e profundamente desagradável estava a apertar-se no seu estômago. Não era apenas ciúme. Era uma profunda sensação de deslocação, como se uma lei fundamental do seu universo tivesse acabado de ser provada como falsa. Ele era o que tinha subido. Ela era a que se supunha ter desaparecido. O guião tinha sido escrito por ele. Isto não estava no guião. Ele tentou encontrar falhas. O vestido dela é elegante, sim, mas talvez demasiado simples. O cabelo dela é chique, mas... estará a esforçar-se demasiado? Mas as críticas morriam antes que pudessem formar-se. Ela parecia radiante. Havia uma serenidade nela, um autocontrolo que era completamente novo. A Sofia que ele conhecia estava muitas vezes cheia de uma ansiedade tranquila, um subproduto de viver com um homem cuja ambição era um comboio sem travões. Esta mulher estava perfeitamente quieta, perfeitamente focada, mesmo enquanto ria com um dos homens mais poderosos do país. Tu conheces? Tânia perguntou com um brilho de insegurança nos seus olhos. Ela é bonita para alguém mais velha. Emílio conseguiu dizer as palavras que soaram estranhas e metálicas na sua boca. É a minha ex-esposa. As sobrancelhas perfeitamente esculpidas de Tânia dispararam. Aquela é a Sofia? Aquela que disseste que vivia numa vila nos arredores de Lisboa? Assume que ainda vivia, murmurou ele, os seus olhos ainda fixos no casal. Ele observou como um sommelier, um homem que se tinha aproximado da mesa de Emílio com um ar de reverência quase divina, praticamente se curvava perante Gabriel e Sofia. Gabriel fez-lhe um gesto para que servisse mais vinho, sem tirar os olhos de Sofia. Eles estavam no seu próprio mundo, uma bolha de intimidade e diversão partilhada que se sentia impenetrável. Do que é que eles estavam a falar? O que é que a sua tranquila e culta Sofia poderia ter para dizer para cativar tanto um homem como Gabriel Fernandes? A mente de Emílio correu através de um rolo de possibilidades condescendentes. Estaria ela a falar-lhe sobre o seu jardim? Os seus romances favoritos? Ou estaria ele apenas a rebaixar-se, a satisfazer um novo interesse romântico, invulgarmente simples? Aquele não era o olhar no rosto de Gabriel, não era complacência, era respeito. Um empregado chegou com os seus aperitivos, uma delicada torre de foie gras selado para ele, uma travessa brilhante de ostras para Tânia. A visão da comida revolveu-lhe o estômago. Não vais comer? Perguntou Tânia, já a provar delicadamente uma das ostras. Está divino. Não estou com fome. A sua voz era cortante. Ele pegou no seu telemóvel,
com o polegar sobre os seus contactos. Podia ligar para o seu detetive privado. Podia ter um dossiê completo sobre a vida de Sofia numa hora. Onde vivia, quem via, o que fazia. Mas algo o deteve. Sentiu-se desesperado. E Emílio Vidal nunca estava desesperado. Em vez disso, ele tentou agir com calma, de recuperar o controle da situação, pelo menos dentro da sua própria mente. Ele era Emílio Vidal. Ele era o título. Ela era uma nota de rodapé. Isto era uma casualidade, uma anomalia estatística, um encontro de sorte. Talvez ela tivesse ganho um leilão de caridade, um jantar com um CEO. Sim, deve ser isso. Era a única explicação que fazia sentido, a única que mantinha o seu mundo corretamente alinhado. Ele deu um grande gole de vinho, o líquido caro, sem fazer nada para acalmar o fogo no seu estômago. Ele tentou voltar a sua atenção para Tânia, que agora estava a tirar uma selfie com as suas ostras. O flash, um clarão de luz discordante no restaurante tênue. A iluminação aqui é incrível, murmurou ela, a tocar no seu telemóvel, a adicionar filtros. A Candela vai ficar com tantos ciúmes. Normalmente, a vaidade dela divertia-o. Era parte do pacote, mas esta noite sentia-se estridente, insípida. Ele olhou de Tânia, que fazia beicinho para o ecrã do telemóvel, para Sofia, que agora estava numa conversa intensa e tranquila com Gabriel, a sua expressão inteligente e concentrada. A comparação foi um choque repentino e violento, como mergulhar em água gelada. Pela primeira vez, ele viu Tânia não como uma melhoria vibrante, mas como uma caricatura pálida e unidimensional. Ele observou como Sofia gesticulava com as mãos, explicando algo com uma animação que não via há anos. Gabriel ouvia, acenava e depois respondia com a sua própria expressão, uma de profunda concentração. Isto não era um encontro. Isto era uma reunião de mentes. O nó frio no seu estômago apertou-se num punho de pura e não adulterada raiva. Raiva dela por estar ali. Raiva de Gabriel por estar com ela. Mas, acima de tudo, uma raiva aterradora e desconhecida de si mesmo, pela compreensão horrível que surgia. Ele podia ter cometido o maior erro de cálculo de toda a sua vida. Ele tinha de saber. Não podia simplesmente sentar-se ali e observar. A incerteza era um veneno que se infiltrava nas suas veias. Ele tinha de reafirmar a sua posição, recordar-lhe a ela e a si mesmo a ordem natural das coisas. Ele empurrou a sua cadeira para trás, as pernas a raspar suavemente contra o chão polido. — O que é que estás a fazer? Perguntou Tânia, levantando o olhar do telemóvel, o seu rosto uma máscara de confusão. — Vou cumprimentá-la, disse Emílio, a sua voz um baixo rosnado. É apenas por cortesia. Caminhar pelo tapete do dourado pareceu atravessar um abismo. Cada passo era um esforço deliberado e calculado para projetar uma aura de confiança casual que ele não sentia de todo. Os olhos de outros clientes seguiam-no, reconhecendo o rosto familiar das capas de revista e dos segmentos de notícias. Ele era alguém. Tinha de se lembrar disso. Ele era Emílio Vidal. À medida que se aproximava, fragmentos da conversa deles flutuavam em direção a ele, fragmentos que não faziam sentido. Os resultados da beta foram fenomenais. Um aumento de 30% na eficiência de processamento. O patch de firmware. Firmware, eficiência de processamento. Estes não eram tópicos para um clube de leitura. Ele chegou à mesa deles mesmo quando uma onda de risos se acalmou. Sofia levantou o olhar e os seus olhos encontraram os dele. Por uma fração de segundo, um vislumbre da velha Sofia veio à tona. Surpresa, um vislumbre de vulnerabilidade.
mas desapareceu tão rapidamente quanto veio, substituído por uma calma, uma compostura neutra, que era mais desconcertante do que qualquer raiva que ela pudesse ter mostrado. Emílio, disse ela. A sua voz era firme, uniforme. Não uma pergunta, mas uma simples declaração de um fato. Sofia, que coincidência ver-te aqui, disse ele, forçando um sorriso que se sentiu como uma careta. Ele voltou a sua atenção para o homem ao lado dela, estendendo-lhe uma mão. Gabriel, é um prazer ver-te. Não creio que tenhamos sido formalmente apresentados. Eu sou Emílio Vidal. Gabriel Fernandes pôs-se de pé com fluidez. Ele era mais alto do que Emílio tinha imaginado, com uma presença tranquila e dominante que não precisava de se anunciar. Ele apertou a mão de Emílio com firmeza. Senhor Vidal, claro, conheço o seu trabalho na Nexus. É um prazer. As palavras eram educadas, mas os seus olhos eram frios, analíticos. Não havia calor neles. Eu tenho tentado marcar uma reunião com a tua equipa há meses, disse Emílio, tentando um tom de camaradagem alegre. Não me apercebi de que tudo o que tinha de fazer era conseguir que a minha ex-esposa me desse uma cunha. Ele disse-o como uma piada, um toque sutil para colocar Sofia de volta no seu lugar. Como uma intermediária, um conector para ele, não um destino em si mesma. Mas a piada caiu com um estrondo no ar silencioso entre eles. Sofia não se incomodou. Limitou-se a dar um gole na sua água, a sua expressão ilegível. Foi Gabriel quem respondeu, a sua voz suave como seda. A Sofia não precisa de dar uma cunha por ninguém. O seu próprio trabalho fala por si, e fala alto. O sorriso forçado de Emílio vacilou. O trabalho dela? Ele olhou para Sofia, uma curiosidade genuína e condescendente nos seus olhos. Isso é maravilhoso. Começaste aquele pequeno negócio de catering de que sempre falavas? Ele recordava essas conversas, a altas horas da noite nos primeiros anos, quando seus próprios sonhos eram apenas esboços num guardanapo. Ela tinha uma paixão pela pastelaria, um talento para a organização. Tinha sonhado em abrir uma pequena empresa de catering de luxo. Ele tinha lhe chamado engraçado. Sofia pousou o seu copo com um suave clique. Não, Emílio, eu não comecei um negócio de catering. Antes que ele pudesse responder, Gabriel fez um gesto para a cadeira vazia na mesa deles. Por favor, não nos deixes em pé, embora eu imagine que a tua acompanhante esteja à tua espera. Ele disse-o com perfeita cortesia, mas a mensagem era clara. Tu és uma interrupção. Emílio ignorou o despedimento implícito. Permaneceu de pé, uma presença imponente e desajeitada. Então, qual é este trabalho que fala alto? A última vez que soube, estavas a desfrutar da tua reforma. A frase saiu impregnada do mesmo tom condescendente que ele tinha usado durante os trâmites do divórcio. A recordação daquele dia atingiu-o com uma clareza repentina. Eles estavam no escritório de um advogado estéril, o ar denso de ressentimento não dito. Ele tinha acabado de assinar os papéis finais, transferindo as ações e o acordo. Isto é mais do que suficiente para estares confortável para o resto da tua vida, Sofia lhe tinha dito, usando o velho apelido como uma arma. Não terás de te preocupar com nada. Podes viajar, ter um hobby. Simplesmente desfruta. Ele tinha lhe dado um paraquedas de ouro para uma vida que ela já não estava equipada para gerir. Ele era o visionário, o construtor. Ela tinha sido a sua ajudante, mas o papel dela estava completo. Ele viu o acordo não como um ativo partilhado a que ela tinha direito, mas como um generoso pacote de compensação para uma funcionária de longa data, mas, em última análise,
redundante. Ele recordou o olhar nos olhos dela naquele dia. Não era tristeza, não exatamente. Era um fogo estranho e tranquilo que ele não tinha visto antes. Não te preocupes comigo, Emílio, ela lhe tinha dito, a sua voz desprovida de qualquer emoção. Não estarei apenas confortável, estarei bem. Ele tinha desdenhado isso como fanfarronice, o último suspiro de uma mulher orgulhosa a tentar salvar alguma dignidade. Ele até tinha sentido uma pontada de pena por ela. O que é que ela faria sem ele como o centro da sua órbita? Agora, olhando para ela no brilho quente do dourado, essa pena coagulou-se numa náusea doentia. Ele estava tão errado. A reforma não me assentou bem, disse Sofia simplesmente, o seu olhar direto e inabalável. Decidi voltar ao jogo. O jogo? Emílio soltou uma gargalhada, um latido curto e agudo de incredulidade. Sofia, o jogo mudou desde que soldava as placas-mãe na nossa garagem. Isto é uma liga diferente. Sim, Gabriel Fernandes interveio, a sua voz a cortar a condescendência de Emílio como um bisturi. É uma liga diferente, por isso requer um tipo diferente de jogador. Alguém com visão, alguém que consiga ver as falhas na arquitetura atual que os jogadores estabelecidos são demasiado arrogantes para notar. Cada palavra era um dardo perfeitamente apontado e todas acertavam no alvo. Emílio sentiu um rubor de calor a subir-lhe pelo pescoço. Ele era um desses jogadores estabelecidos. Estaria Gabriel a falar dele? Não tenho a certeza se entendi, disse Emílio com voz tensa. Sofia olhou para Gabriel. Uma comunicação silenciosa passou entre eles. Ele deu-lhe um ligeiro, quase imperceptível, aceno de cabeça. Era um gesto de deferência. Gabriel Fernandes estava a deferir-se a ela. Ela voltou o seu olhar para Emílio e a máscara serena caiu, revelando o aço por baixo. Lembras-te do acordo de que estavas tão orgulhoso, Emílio? Aquele que pensaste que me compraria uma vida de tranquila escuridão? Ela começou, a sua voz baixa, mas com um peso incrível. Eu não comprei uma vivenda no Algarve. Eu não tive aulas de cerâmica. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente e, pela primeira vez naquela noite, Emílio sentiu um genuíno tremor de medo. Eu usei-o como capital inicial. Fundei uma empresa, chama-se Lógica Aral. O nome não lhe significava nada. Era apenas uma palavra de som estranho e arcaico. Lógica Aral? Que é isso? Algum tipo de empresa de consultoria? Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto de Sofia e foi a coisa mais aterrorizante que Emílio tinha visto na sua vida. Não exatamente, disse. Nós projetamos e fabricamos núcleos de processamento de IA de próxima geração. Desenvolvemos uma nova arquitetura patenteada. É mais rápida, mais eficiente e mais segura do que qualquer coisa que esteja atualmente no mercado. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Incluindo as que a tua empresa, Inovações Nexus, tem usado para construir todo o teu império durante os últimos 5 anos. O mundo inclinou-se de novo, mais violentamente desta vez. Emílio sentiu uma onda de vertigem tão intensa que instintivamente se agarrou às costas da cadeira vazia para se manter firme. O ruído ambiente do restaurante, o quarteto de cordas a tocar suavemente no fundo, o riso distante, tudo se deformou num zumbido dissonante e sem sentido. Núcleos de processamento de IA, arquitetura patenteada, mais rápida do que qualquer coisa no mercado. As frases atingiram a sua consciência como bolas de demolição. Isto não era um hobby, isto não era um pequeno negócio. Isto era uma ameaça existencial direta. O domínio de mercado da Inovações Nexus foi construído inteiramente sobre a velocidade e eficiência dos seus chips de processamento.
Eram o padrão da indústria. Eram a sua vaca leiteira, a sua joia da coroa. Isso não é possível, gaguejou. As palavras eram ocas. Esse campo requer centenas de milhões em I&D, plantas de fabrico, uma equipa de engenheiros de classe mundial. Não pode simplesmente começar uma empresa assim com um acordo de divórcio. Ele estava a suplicar, não apenas a discutir, a suplicar a realidade que se reafirmasse, que se conformasse às regras que ele entendia. O sorriso de Sofia permaneceu tranquilo e inabalável. Tu tens razão, concedeu. Não se pode fazer só com um acordo. Mas pode-se fazê-lo se esse acordo te permitir entrar pela porta. Se te permitir construir um protótipo de trabalho que seja tão inegavelmente revolucionário que atraia o tipo de atenção certa. Ela olhou para Gabriel Fernandes, que observava Emílio com um interesse desapaixonado, quase clínico, como um biólogo a observar um espécime sob um microscópio. A firma de Gabriel Fernandes Holdings liderou a nossa ronda de financiamento da Série A, explicou, o seu tom tão factual como se estivesse a discutir o tempo. Nós estávamos sobre subscritos. A palavra foi um soco no estômago. Significava um frenesim de investimento. Significava que o dinheiro mais inteligente do mundo tinha visto o protótipo dela e estava desesperado por conseguir uma fatia da ação. Enquanto ele tinha estado a comprar colares de diamantes para Tânia e a gabar-se do seu sucesso, Sofia tinha estado a construir silenciosamente uma arma apontada ao coração do seu império. Mas a tua formação é em engenharia elétrica de há 20 anos, protestou, a sua mente a lutar por um ponto de apoio. Tu não sabes de arquitetura de IA, tu não sabes de logística de fabrico. Tu esqueces-te, Emílio, disse ela, a sua voz tingida com uma leve e sarcástica tristeza. Eu estive lá quando construíste anexos. Eu li cada artigo, cada livro de texto que trouxeste para casa. Fui eu que fiz a depuração do teu código inicial, quando estavas prestes a desistir. Fui eu que concebi o algoritmo base para o teu primeiro chip bem-sucedido, enquanto tu estavas a fazer contactos. Uma memória há muito enterrada e intencionalmente esquecida explodiu na sua mente. Uma noite, tarde, há anos, chávenas de café a encherem a secretária no seu pequeno apartamento. Ele estava num beco sem saída, furioso, prestes a partir o seu teclado. Sofia, calma e pensativa, tinha olhado por cima do ombro dele para o ecrã cheio de código. E se redirecionasses a fila de processamento paralelo através de um ciclo recursivo aqui? Ela tinha sugerido suavemente. Poderia reduzir a latência. Ele tinha desdenhado isso inicialmente. Depois, ele tinha tentado por desespero. Tinha funcionado. Foi o avanço que se tinha tornado a base da sua primeira patente. Ele tinha ficado com todo o crédito. Tinha dito a si mesmo que era a ideia dele, que ela tinha sido apenas uma caixa de ressonância. Eu nunca parei de aprender, continuou Sofia, a sua voz a tirá-lo do flashback desorientador. Depois do divórcio, eu tive duas coisas que não tinha há anos: tempo e dinheiro. Inscrevi-me em programas de pós-graduação na Universidade Politécnica de Lisboa online, no início, depois presencialmente. Reconectei-me com velhos colegas, mentes brilhantes que tinham sido expulsas das grandes tecnológicas por serem demasiado disruptivas. Pessoas a quem tu terias chamado difíceis. Eu chamo-lhes a minha equipa executiva. Ele sentiu o sangue a escoar-lhe do rosto. Ela não só tinha usado o dinheiro dele, tinha usado o mesmo intelecto do qual ele outrora se tinha valido e depois tinha descartado.
Ela tinha transformado em arma a parte dela que ele tinha considerado sem importância. Ele olhou dela para Gabriel Fernandes e, de repente, toda a dinâmica deles encaixou-se no lugar com uma clareza horrível. Isto não era um encontro. Isto não era um CEO a aconselhar a corajosa fundadora de uma startup. A forma como Gabriel olhava para ela era o olhar de um fazedor de reis que tinha encontrado a sua rainha. Não era apenas um investidor. Era um verdadeiro crente. Emílio tentou recuperar o equilíbrio para encontrar a sua arrogância habitual. É um mercado difícil, Sofia. Muitos tentaram desafiar-nos, todos falharam. Eles tentaram competir contigo. Gabriel Fernandes interveio, falando pela primeira vez em vários minutos. A sua voz era calma, mas carregava o peso da autoridade absoluta. Eles tentaram construir uma versão melhor do que tu já fazes. A lógica Aral não está a competir com a Nexus, Sr. Vidal. O seu objetivo é torná-la obsoleta. Obsoleta! A palavra pairou no ar, uma sentença de morte. Agora, se nos dás licença, disse Gabriel, o seu tom a assinalar a finalidade da conversa. Temos algumas projeções para discutir. Ele pegou na sua taça de vinho e levantou-a para Sofia. Pela Aral, disse ele, a sua voz cheia de genuína admiração. Pela Aral, respondeu ela, os seus olhos encontrando os dele por cima da borda da taça. Naquele único olhar partilhado, Emílio viu tudo, a parceria, o respeito mútuo, a visão partilhada. Era uma conexão muito mais profunda e poderosa do que qualquer uma que ele tivesse tido com ela ou com qualquer outra pessoa. Eram sócios, iguais. Ele foi despedido, uma irrelevância na mesa deles. Ele virou-se e afastou-se, não com o passo seguro de um rei, mas com o andar arrastado de um homem que tinha acabado de ver o seu próprio fantasma. Ele tropeçou de volta para a sua mesa, as pernas a sentirem-se fracas e instáveis. Tânia estava a olhar para ele, o seu rosto bonito, uma mistura de impaciência e preocupação. Do que é que se tratava tudo aquilo? Estiveste lá uma eternidade. As minhas ostras estão a ficar quentes. Emílio deixou-se cair na sua cadeira. Ele olhou para Tânia, para o seu rosto perfeitamente maquilhado, o seu vestido de designer, a sua expressão insípida, e não sentiu nada. Olhou para o prato de foie gras meio comido, um símbolo de uma riqueza que, de repente, se sentia frágil e sem sentido. Ele tinha pensado que tinha deixado Sofia com um acordo generoso. Tinha pensado que estava a comprar o silêncio dela. Agora apercebeu-se do que realmente tinha feito. Não lhe tinha dado um paraquedas de ouro. Tinha-lhe dado o baú de guerra de que ela precisava para o destruir. O resto do jantar foi um borrão. Emílio mexia a sua comida no prato. Os ricos sabores do confite de pato transformaram-se em cartão na sua boca. A tagarelice de Tânia sobre os seus amigos, sobre as compras, sobre uma viagem planeada a Ibiza, era um zumbido sem sentido, o zumbido de uma mosca num funeral. A sua mente era um turbilhão de pânico e incredulidade. Reproduzia a conversa na mesa de Sofia num loop, torná-lo obsoleto. Ele tinha construído a sua identidade sobre os alicerces da inovações Nexus. Ele não era apenas um homem rico. Era um visionário, um gênio. O homem que tinha revolucionado o processamento de dados. Ser tornado obsoleto não era apenas uma ameaça financeira. Era existencial. Se ele não era Emílio Vidal, CEO da Nexus, quem era ele? Assim que estavam na parte de trás do seu Maybach, com Francisco ao volante, o silêncio do carro a amplificar o ruído frenético na sua cabeça, ele pegou no seu telemóvel. Os seus dedos, normalmente tão hábeis no ecrã tátil, sentiam-se desajeitados e grossos. O que é que estás a fazer?
Perguntou Tânia, o seu tom acusatório. Não me disseste 2 palavras a noite toda, envergonhaste-me completamente ao ires para lá. Eu estou ocupado, respondeu ele sem levantar os olhos do ecrã. Ele escreveu lógica aral na barra de pesquisa. Os resultados eram escassos, o que era em si mesmo aterrorizante. Esta não era uma startup de consumo vistosa com uma presença ruidosa nas redes sociais. Esta era uma operação clandestina. Havia um website corporativo minimalista. A página inicial era austera, com apenas o nome da empresa e um lema enigmático: reconsidera a arquitetura. Ele navegou até a página sobre nós. Ali, sob o título Fundadora e Diretora de Tecnologia, havia uma foto profissional de Sofia. Era a mesma mulher do restaurante, confiante, serena, com uma luz inteligente nos seus olhos que a câmara tinha capturado perfeitamente. A sua biografia era concisa e brutal na sua eficiência. Mencionava o seu trabalho inicial em microprocessamento, os seus títulos avançados da Universidade Politécnica de Lisboa em inteligência artificial e computação quântica, e listava uma dúzia de patentes apresentadas nos últimos 18 meses, patentes das quais ele nunca tinha ouvido falar. Patentes apresentadas sob o seu nome de solteira, Sofia Torres. Ele clicou no separador Conselho de Administração. O primeiro nome na lista era Gabriel Fernandes, presidente. Os outros nomes eram quem é quem, da realeza tecnológica, e lendas do capital de risco. Pessoas que ele admirava, pessoas que ele tinha tentado e falhado em cortejar para o seu próprio conselho de administração. Todos tinham apostado em Sofia. O seu coração palpitava fortemente no seu peito. Sentiu um suor frio na testa. Continuou a investigar usando o seu acesso privado a terminais de notícias financeiras. Ele encontrou os documentos da sua ronda de financiamento da Série A. Os números fizeram-no sentir-se fisicamente doente. A Fernandes Holdings não só tinha liderado a ronda, como tinha investido uma soma astronómica. O total de financiamento que a lógica Aral tinha angariado era de quase 500 milhões de euros. O seu generoso acordo, o dinheiro que ele tinha usado para a descartar, era um erro de arredondamento no novo orçamento dela. Não tinha sido mais do que a chave que ligou um motor de destruição. — O que é isso? Exigiu Tânia, inclinando-se para olhar para o telemóvel dele. Viu a foto de Sofia. — A sério que estás a pesquisar a tua ex-esposa, agora mesmo, à minha frente? O que é que se passa contigo? Tu não percebes, murmurou, a sua voz rouca. Isto não é o que tu pensas. Oh, eu acho que percebo perfeitamente, respondeu ela, a sua voz a subir. Ainda estás obcecado por ela? Eu sabia, pela forma como olhaste para ela esta noite. Vais e compras-me um colar de 20 mil euros. E para quê? Para te sentares ali a babares pela mulher que supostamente superaste há anos? As palavras dela mal se registaram. Ele estava a percorrer um artigo altamente técnico numa revista da indústria de nicho que tinha acabado de aparecer na sua pesquisa. O título era O Paradigma Aral, um salto quântico no processamento de redes neuronais. O artigo detalhava em jargão altamente técnico a base teórica da nova arquitetura de chips da lógica Aral. Descrevia um sistema que não só melhorava os modelos existentes, mas os mudava fundamentalmente, usando uma abordagem híbrida que imitava estruturas neuronais orgânicas. Era brilhante, era elegante, e se funcionasse como descrito, faria os seus chips Nexus parecerem ábacos. O autor do artigo era a doutora Sofia Torres. Ele recordou as noites em que ela rabiscava equações em cadernos que ele tinha descartado como garatujas. Recordou que ela falava com entusiasmo sobre a biomimética e as vias neuronais,
ideias que ele tinha chamado de irrealistas e comercialmente inviáveis. Ele tinha esmagado a curiosidade intelectual dela sob o peso do seu próprio pragmatismo. Ele não só tinha ignorado as suas ideias, como as tinha ativamente desencorajado, e ela as tinha pegado e construído uma bomba silenciosa mesmo por baixo do seu trono. Responde-me, Emílio! Gritou Tânia, a sua voz a chocalhar nos seus nervos em frangalhos. É isso? Estás com ciúmes por ela estar com aquele velho? Velho! Emílio soltou uma gargalhada, um som amargo e partido. Aquele velho é Gabriel Fernandes. Ele podia comprar-me e vender-me 10 vezes e nem sequer notaria a taxa de transação. E ele não está só com ela, ele está a apoiá-la. Ela é a minha concorrente. Tânia olhou para ele, a sua raiva momentaneamente substituída pela confusão. Ela a tua concorrente? O quê? Está a vender bolos? É uma empresa de catering, não é? A ignorância, a pura e cavernosa falha entre o mundo de Tânia e a realidade que atualmente se abatia sobre ele era de repente insuportável. O fundamento da sua relação, o seu poder, a sua riqueza, a beleza dela, a sua adoração, tinha sido uma transação simples e clara. Mas agora o seu poder parecia ilusório, a sua riqueza estava ameaçada e a adoração dela, baseada nesse poder, parecia inútil. Sai, disse, a sua voz perigosamente baixa. O quê? Sai do carro! Tu és louco! Estamos na circular, não pode simplesmente deitar-me fora aqui. Francisco! Latiu ele para o chofer através do intercomunicador. Para o carro agora! O chofer, um homem estoico que tinha trabalhado para Emílio durante anos e nunca o tinha ouvido levantar a voz, olhou pelo retrovisor, os seus olhos arregalados. Ele manobrou habilmente o enorme carro para a berma. Emílio, tu não podes estar a falar a sério! Tânia gritou, uma nota de medo real na sua voz agora. Ele virou-se para ela e ela encolheu-se perante o olhar nos seus olhos. O encantador e poderoso multimilionário tinha desaparecido. No seu lugar havia um animal desesperado e encurralado. Esta noite era para eu celebrar o meu sucesso, e a única coisa de que tu consegues falar é de uma mala. Entretanto, o meu mundo inteiro acabou de ser incendiado, e tu estás preocupada que as tuas ostras fiquem quentes. Tu és uma distração que eu já não posso permitir-me. Sai. Ele pressionou um botão e a porta ao lado dela destrancou-se com um suave clique. Por um momento, ela apenas olhou para ele com a boca aberta. Depois, com um soluço de raiva e humilhação, ela arrastou-se para fora do carro, de pé na berma suja da estrada, com o seu vestido de designer e saltos altos, enquanto os carros passavam a zunir. Emílio não olhou para trás. Conduz! Ordenou ao chofer. Enquanto o Maybach voltava ao trânsito, deixando Tânia, uma figura que encolhia rapidamente no retrovisor, Emílio não sentiu satisfação. Não houve uma sensação de controlo recuperado. Ele tinha se livrado de uma distração, mas a ameaça permanecia. Ele olhou para o telemóvel na sua mão, o rosto sorridente e confiante da sua ex-esposa. Ele não só tinha perdido uma namorada, ele tinha perdido o argumento. A narrativa da sua vida tão cuidadosamente elaborada tinha sido sequestrada. Ele estava prestes a tornar-se o vilão na história dela. Achas que Sofia procurava vingança ou simplesmente a liberdade do seu próprio intelecto? Deixa-nos a tua opinião nos comentários e diz-me se alguma vez subestimaste alguém. E não te esqueças de dar um gosto a este vídeo se estás a gostar. A demolição em câmara lenta. Os dias que se seguiram ao jantar no Dourado foram uma demolição em câmara lenta. Emílio existia num estado de paranoia hiperativa. Ele percorria os corredores da sua própria empresa,
a reluzente torre de vidro e aço da Inovações Nexus, mas já não se sentia como o seu reino. Sentia-se como uma exibição de museu, um monumento a uma dinastia que em breve se extinguiria. Ele convocou uma reunião de emergência com seus principais engenheiros, os supostos gênios a quem pagava milhões por ano. Atirou a revista técnica que apresentava o artigo de Sofia sobre a polida mesa da sala de reuniões. Lógica Aral, disse, a sua voz tensa. O que é que sabemos? Olhares vazios. Alguns investigadores seniores mexeram-se desconfortavelmente. Finalmente, um engenheiro jovem e ambicioso chamado Vasco falou. Ouvimos sussurros, senhor. Rumores de uma nova arquitetura de uma startup clandestina. Apontamos isso há alguns meses, mas... Mas o quê? Exigiu Emílio, a sua voz perigosamente baixa. Mas os dados teóricos iniciais pareciam fantasiosos. Não comercialmente viáveis. Interveio outro engenheiro sênior, um homem chamado Pedro, a quem Emílio tinha casado de um concorrente. Desafiava os modelos convencionais, descartamo-lo como uma postura acadêmica. Emílio sentiu uma onda de fúria branca. Não comercialmente viável? As mesmas palavras exatas que ele tinha usado para descartar as ideias de Sofia todos aqueles anos. A sua própria miopia, a sua própria arrogância tinha se institucionalizado, tinha se tornado política da empresa. Vocês descartaram, rugiu Emílio, batendo com um punho na mesa, fazendo os copos de água saltarem. Vocês são pagos para serem visionários, para anteciparem o futuro, e em vez disso, sentaram-se aqui, gordos e complacentes, enquanto a minha ex-esposa, construía a arma que nos vai massacrar a todos. A sala caiu num silêncio atordoado e aterrorizado. A menção da sua ex-esposa foi uma quebra chocante do muro profissional que Emílio sempre tinha mantido. Ele passou a semana seguinte numa luta frenética e desesperada. Encarregou o seu departamento de I&D de um único objetivo: replicar o trabalho de Sofia. Investiu dezenas de milhões de euros no esforço, retirando engenheiros de outros projetos, exigindo que trabalhassem sem descanso. Os resultados foram desastrosos. Os primeiros relatórios que chegaram estavam cheios de confusão. A arquitetura da Aral não era uma iteração, era uma revolução. Requer uma forma de pensar completamente diferente. Os seus engenheiros, por mais brilhantes que fossem, eram como músicos clássicos a quem se pede para tocar jazz de forma livre. Não tinham o instinto para isso. Não conseguiam replicar a alma da máquina, porque não entendiam a filosofia por trás dela. Pior ainda, descobriu que 2 dos seus especialistas em IA, mais promissores, tinham se demitido 3 meses antes. Uma verificação rápida e frenética revelou que ambos tinham sido contratados por uma firma de lógica recém-financiada em Barcelona, Aral. Sofia não só o estava a superar no pensamento, estava a roubar-lhe o seu melhor talento debaixo do nariz. Ela sabia exatamente quem atacar, porque provavelmente o tinha ouvido elogiar o trabalho deles na mesa de jantar anos antes. Ela estava a usar a sua própria vida contra ele. A sua vida pessoal estava em ruínas. A notícia de que tinha abandonado Tânia na estrada, claro, tinha se filtrado para ter a imprensa cor-de-rosa. Ele foi pintado como um monstro sem coração, uma narrativa que os seus rivais amplificaram com regozijo. A sua imagem pública meticulosamente curada estava a desmoronar-se. Ele não se importava. Tânia era um fantasma, um sintoma da doença da sua soberba. O verdadeiro problema era Sofia. Ele começou a vê-la em todo o lado. Não literalmente, mas
na arquitetura da sua própria vida. Ele caminhava pelo escritório minimalista da Nexus, um design de escritório que ela tinha esboçado uma vez, num guardanapo, argumentando que fomentaria a colaboração, um design que ele tinha implementado anos depois de ela ter saído e pelo qual ele tinha levado o crédito. Ele usava um software cuja interface de utilizador se baseava em princípios de design intuitivo que ela tinha defendido. As impressões digitais dela estavam em todo o seu sucesso e ele nunca, nem uma única vez, o tinha reconhecido. Uma tarde, incapaz de dormir, encontrou-se no vasto roupeiro da sua cobertura. Empurrou através de filas de fatos feitos à medida e encontrou uma caixa empoeirada guardada no fundo. Dentro havia relíquias da sua vida anterior, fotos antigas, anuários universitários. Encontrou uma foto dele e de Sofia da sua graduação na universidade. Ele estava magro, ansioso, com um fogo nos olhos. Ela estava ao seu lado, com o braço ligado ao dele, a olhar para ele com um olhar de crença e amor tão profundos que lhe doeu fisicamente vê-la. Ela não estava a olhar para a câmara. Estava a olhar para ele como se ele fosse a única coisa no mundo. Ele recordou aquele dia. Tinha acabado de ganhar um prestigiado prêmio de engenharia. Nós conseguimos, Sofia, ele lhe tinha dito. E nós conseguimos. Quando é que o nós se tinha tornado eu? Quando é que ele tinha começado a acreditar no mito do homem que se fez a si próprio, apagando as contribuições dela da história, até que ele próprio se esqueceu de que elas alguma vez existiram? A resposta era clara. Aconteceu lentamente e depois, tudo de repente. Com cada sucesso ele tinha tirado uma fatia maior do crédito. Com cada nova ronda de financiamento, ele a tinha visto menos como uma sócia e mais como um acessório. Ele não só se tinha divorciado de uma mulher, tinha tentado apagar uma cofundadora. Uma semana depois, a verdadeira bomba explodiu. A Lógica Aral anunciou o seu primeiro produto oficial, o Núcleo de Processamento Aral 1, disponível para integração a nível empresarial. Eles também anunciaram o seu parceiro de lançamento emblemático, Automotriz Fernandes, a empresa de carros elétricos de luxo de Gabriel Fernandes. O comunicado de imprensa declarava que o chip Aral 1 impulsionaria toda a sua suíte de condução autônoma, tornando-o no sistema mais avançado e responsivo do mundo. A Nexus tinha estado a cortejar agressivamente a Automotriz Fernandes durante 2 anos, desesperada para colocar os seus chips nesse mesmo sistema. Teria sido a sua entrada principal no setor automóvel. Tinham sido bloqueados em todas as curvas. Agora, ele sabia por quê. Gabriel não estava simplesmente à espera de um chip melhor. Estava à espera do chip de Sofia. A reação do mercado foi instantânea e brutal. A ação da Inovações Nexus caiu a pique 30% num único dia. Milhares de milhões de euros do seu património líquido, a sua identidade, o seu marcador, evaporaram-se no ar. O seu telemóvel tocou sem parar. Os membros do seu conselho de administração exigiam respostas. Os seus investidores estavam em pânico. Naquela tarde, ele sentou-se sozinho no seu vasto e vazio apartamento de cobertura. As luzes da cidade, a brilhar lá fora, pareciam troçar dele. Ele serviu-se de um copo de uísque, o líquido âmbar a prender a luz. Ele já não era o rei a inspecionar o seu domínio do 55º andar. Era um homem numa torre de vidro, a ver uma maré a chegar, sabendo que os alicerces estavam construídos sobre areia. Ele pensou que o pior que podia acontecer era perder cota de mercado. Estava errado. O pior era a compreensão esmagadora e destrutiva de que a mulher que ele tinha considerado indigna do seu futuro era agora inegavelmente a arquiteta da sua queda.
E ela o tinha feito não com malícia ou vingança, mas simplesmente sendo a pessoa brilhante que ele se tinha recusado a ver. Ele tinha se interposto no caminho do progresso e o progresso, muito naturalmente, o tinha atropelado. Ele caminhou até a janela do chão ao teto, a olhar para a cidade lá embaixo. Era a mesma vista que ele tinha do dourado, mas a sua perspectiva tinha mudado irrevogavelmente. Ele já não via um reino aos seus pés. Via um mundo interligado que tinha tentado dominar em vez de compreender. Ele pensou em Sofia, já não com raiva ou ciúmes, mas com uma estranha e oca sensação de admiração. Imaginou-a numa sala de administração, num quadro branco, a esboçar equações que mudariam o mundo. Ela estava finalmente no seu elemento, sem o fardo do ego dele. E Gabriel Fernandes não era apenas um pretendente, era um sócio que tinha visto o seu valor desde o início, que não tinha precisado que ela fosse pequena para ele se sentir grande. Emílio olhou para a bolacha de silício aral na sua mão, depois de volta para a cidade. O seu império estava a desmoronar-se, a sua fortuna estava diminuída, a sua reputação estava em frangalhos, ele tinha perdido tudo o que pensava ser importante. E naquele momento de perda absoluta, surgiu um pensamento estranho, aterrador e, no entanto, libertador. Ele tinha passado 2 décadas a construir a inovações Nexus. Era o trabalho da sua vida. Agora estava a falhar. Mas a tecnologia no seu interior, as ideias principais, sempre tinha sido um esforço conjunto. Ele tinha uma escolha. Podia lutar agarrando-se aos destroços do seu orgulho e ir-se em chamas. Ou podia, finalmente, reconhecer a verdade. Ele caminhou até a sua secretária, colocou a bolacha suavemente e abriu o seu computador portátil. Começou a escrever não para os seus advogados ou para o seu conselho de administração, mas um e-mail para a única pessoa que o entenderia. Ele não sabia se ela o leria, mas ele tinha de o escrever. Era uma mensagem que deveria ter enviado há 20 anos. Começava com 3 palavras simples. Tu tinhas razão. A história de Emílio Vidal é um poderoso lembrete de que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca pode ser medido pelo dinheiro ou pelo estatuto. Ele pensou que tinha descartado algo simples, apenas para descobrir que tinha atirado fora o próprio plano para o futuro. Ele viu a sua ex-esposa, Sofia Torres, como o passado, enquanto ela estava ocupada a construir um novo mundo que ele nem sequer conseguia compreender. É um conto de arrogância, karma e o poder silencioso e imparável de uma mente brilhante finalmente libertada para voar. O que é que achas? Foi isto karma? Ou foi simplesmente o resultado inevitável de subestimar alguém tão profundamente? Deixa-nos saber a tua opinião nos comentários abaixo. E se esta história ressoou contigo, não te esqueças de dar um gosto a este vídeo e partilhá-lo com os teus amigos. Vemo-nos na próxima.